que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, somente a Deus. Paz e graça, irmãs e irmãos da Igreja Presbiteriana Unida do Salvador e de outras igrejas, outras comunidades que estão conosco celebrando ao Senhor neste domingo, 31 de julho de 2022, 18º domingo, tempo comum. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. Nós queremos saudar vocês com o Salmo 107, versículo 1, que diz: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. É com essa palavra de saudação que eu quero dar as boas-vindas às irmãs e aos irmãos neste domingo. Paulo, aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, nos diz: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. É esta a nossa esperança. É isso que nos move. Está na esperança da vinda do reino do Senhor. Eu gostaria de convidar o irmão e a irmã nesse instante a orar comigo, adorando ao Senhor na beleza de sua santidade. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Pai de graça, nós te louvamos. Te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, te louvamos pela tua presença em nosso culto, nessa celebração que nós realizamos nesse instante. Um momento de festa, de alegria, de aprendizado, de partilha. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãs e irmãos. Venha Todo-Poderoso, adorável Criador, Pai eterno e glorioso, vem revela o teu amor.
confirma o teu ensino, vive em cada coração. És Senhor incomparável, dom do sempre eterno amor. Vem Jesus, Mestre adorável, abençoa-nos, Senhor. Vem Espírito da graça, nossas preces inspirar. Deus Consolador enlaça todos que vêm te louvar. Esclarece as nossas mentes, infalível preceptor, e seremos firmes crentes, dominados pelo amor. Amém. Chegou o nosso momento de confissão. O profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 8, nos diz: Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? Ou faria com você o que fiz com Zeboim? Não. Não posso fazer isso, pois o meu coração está comovido e tenho muita compaixão de você. O Senhor, no seu amor, enviou Cristo Jesus, seu Filho, para dar a vida pela nossa vida, perdoando os nossos pecados. Nesse instante eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a colocar diante do Senhor a sua vida. Pedir perdão pelos pecados, confessar a Deus os seus pecados. Enquanto nós ouvimos um louvor, eu queria convidar você a confessar ao Senhor os seus pecados. Louvemos e confessemos os nossos pecados. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho
Amém. Como é bom podermos nos sentir perdoados em Cristo Jesus. O Salmo 107, versículos 4 e 8, nos diz: alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou de suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas que fez por eles. Irmãos e irmãs, o Senhor nos trouxe para um lugar onde podemos morar. Podemos morar em sua presença. Em Cristo Jesus, irmãs e irmãos, os nossos pecados estão perdoados. Louvemos ao Senhor. E enquanto louvamos, aqui mesmo no chat do YouTube, vamos saudar uns aos outros com a paz de Cristo. Louvemos ao Senhor. Que a chama de Deus ilumine seus olhos, orvalho enfeite as suas manhãs. Que a flor mais bonita, nascida do chão, desabroche para sempre em seu coração. Que a flor mais bonita, nascida no chão, desabroche para sempre em seu coração. Seja feliz, seja feliz, hoje e todos os dias, que a vida seja uma só melodia. Seja feliz, seja feliz, hoje e todos os dias, que a vida seja uma só melodia. Que a chama de Deus ilumine seus olhos, orvalho enfeite as suas manhãs. Que a flor mais bonita, nascida do chão, desabroche para sempre em seu coração. Que a flor mais bonita, nascida no chão, desabroche para sempre em seu coração. Seja feliz, seja feliz, hoje e todos os dias, que a vida seja uma só melodia. Seja feliz, seja feliz, hoje e todos os dias, que a vida seja uma só melodia de luz e paz e amor, de luz e paz e amor, de luz e paz e amor. Irmãs e irmãos, está chegando a hora da nossa proclamação da palavra. Vamos orar, pedindo ao Senhor que o Senhor possa nos iluminar, para que possamos compreender do Senhor o que Ele tem para nós nessa manhã. Vamos orar? Pai Santo, Pai Bendito, nós te louvamos pela palavra que será lida e proclamada. Te agradecemos, ó Deus, pelos momentos preciosos que já passamos em Tua presença. E queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, continua a nos falar através da proclamação da Tua palavra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Ouçamos, pois, a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21, assim nos fala o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedade entre vocês? E continuou dizendo a todos: Preste atenção. Tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então, Jesus contou a seguinte parábola.
As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então, ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí, quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isto que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Palavra do Senhor. Irmãs e irmãos, o Evangelho dessa noite nos coloca, dessa manhã, desculpem, o Evangelho dessa manhã nos coloca num tempo de pensar a realidade a partir desta condição humana. O que eu estou querendo colocar? Nós vivemos em tempos egoístas. Nós vivemos em momentos em que pensar a prosperidade financeira para satisfazer os desejos pessoais é colocado como sendo algo prioritário. Então, o acúmulo de riqueza na sociedade atual, nesses tempos bem egoístas em que vivemos, tornou-se prioridade para as pessoas. O discurso do empreendedorismo, o discurso do acúmulo de riquezas, o discurso do enriquecer-se, quer seja com o trabalho, através do mérito do seu trabalho, quer seja através de fama. Estão aí os influencers, estão aí aqueles que querem tornar-se BBBs, ou da Fazenda, ou de qualquer um outro tipo de reality show, em busca de um dinheiro que vem e de manter a fama e acumular riqueza, e a partir desse acúmulo de riqueza pensar em satisfazer os seus desejos. Desejos que, na maioria das vezes, irmãs e irmãos, excluem pessoas. Tempos egoístas. É nesse contexto que pessoas tentam, muitas vezes, inclusive, usar Jesus, ou usar a própria igreja como instrumento para a satisfação dos seus interesses. E muitos usam versículos isolados para justificar essa busca por riqueza, esse acúmulo de riqueza, esta ganância. Tempos egoístas. Nós estamos na passagem bíblica de Lucas, capítulo 12, em que Jesus Cristo, desde Lucas 10, que fala do samaritano, que vai falar da oração, nós vimos isso nos domingos anteriores. Jesus agora está em um contexto de muita gente ao lado dele. Ele havia falado tinha falado ali para os judeus essa questão no que se refere à hipocrisia dos fariseus, que havia muita hipocrisia na fala e na vida dos fariseus, e havia muita gente, uma multidão muito grande que estava em busca de ouvir o que ele tinha a dizer, de buscar os seus ensinamentos, e ele começa a fala da hipocrisia, e no meio dessa conversa toda, alguém chega lá e diz: mestre, Jesus, manda meu irmão me dar parte da herança. Possivelmente um irmão mais novo, vendo em Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como um rabino, disse: rabino, mestre, manda meu irmão me dar parte da herança, já que na tradição judaica a herança ficaria com o irmão mais velho. E aquela pessoa, aquele homem que pede a Jesus, preocupado consigo, com a sua realidade, chega para Jesus: olha, resolve a minha situação. Esse é o momento em que a parábola que Jesus nos coloca está inserida. Isso é um contexto, irmãs e irmãos, que é muito semelhante ao que nós vivemos hoje. Esses tempos egoístas
nesses tempos de busca, de satisfação do seu próprio eu, de um enriquecimento, a busca por enriquecimento a todo custo, a busca dessa prosperidade, as pessoas tentam trazer Jesus para resolver as suas demandas pessoais. E usam muitas vezes o nome do Senhor Jesus Cristo, usam muitas vezes a estrutura eclesiástica, a estrutura da igreja, para resolver os seus problemas em busca desta prosperidade. Então, é esta ganância, e é essa palavra que eu quero focar com vocês nessa manhã, essa ganância humana, que é consequência de uma vida egoísta, muitas vezes tenta utilizar ou busca utilizar o nome do Senhor Jesus Cristo para satisfação das suas necessidades, que não são necessidades reais, mas são necessidades que são criadas apenas para satisfazer o próprio eu. Então eu queria pensar com vocês nessa manhã sobre a ganância humana e as suas consequências. E pensar em ganância, irmãos e irmãs, é pensar nesta origem, de onde origina-se essa ganância. Pensar em ganância é pensar no egoísmo, porque a origem da ganância é o egoísmo humano. Quando a gente pensa em ganância, a gente pensa nessa ânsia por ganhos exorbitantes, por uma avidez, pela cobiça, pelo desejo exacerbado de ter ou de receber mais que outras pessoas. Esta é a ideia da ganância. E a ganância, irmãos e irmãs, ela tem origem no egoísmo humano. Esse egoísmo, esse pensar em si mesmo e agir a partir de satisfazer apenas as suas necessidades ou apenas os seus desejos, esta é a ideia do egoísmo. Esses tempos de egoísmo, a ganância nasce no coração humano. E a ganância, irmãos e irmãs, é fruto do pecado. Pecado. Pecado que é o ato do homem e da mulher desobedecer a Deus. Pecado que é o ato da mulher e do homem andar contrária à vontade de Deus. Sim, pecado. A palavra é esta. A ganância, que é fruto desse egoísmo, é consequência desse pecado. Pecado que nos afasta de Deus. Pecado que está em nosso coração, enquanto homens e mulheres pecadores que nós somos, em nosso coração, que faz com que nós não olhemos para o nosso lado, mas olhemos apenas para nós mesmos. Lembram lá da narrativa da criação, narrativa do pecado que encontramos em Gênesis capítulo 3, quando os nossos primeiros pais, eles querem ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. A busca para satisfazer os seus desejos, desejo de poder, desejo de altivez, desejo de sentir-se superior ao outro, e quer ser igual a Deus, e nessa condição de querer ser igual a Deus, peca. Porque tenta satisfazer os seus desejos, tem ganância, uma busca exacerbada para ter mais do que os outros, pecado. Então, irmãs e irmãos, essa ganância é fruto do egoísmo, que é consequência do nosso pecado. O coração de pessoas que não se aproximam do eterno, que não estão vivendo na presença do Deus eterno, é um coração egoísta. Isso leva à ganância. Acumular, pensar em si mesmo, buscar sempre benefício próprio, desconsiderando o outro, e muitas vezes na ânsia de acumular a riqueza, acumular os bens,
destrata o outro, explora o outro, usa o outro para satisfazer os seus próprios desejos. Pecado, ganância, egoísmo. Então, é preciso com que nós possamos, de fato, pensar o que é que nos leva a querer acumular algo a ponto de desconsiderar o outro, a ponto de explorar o outro para satisfazer os desejos próprios. O que me leva a ter essa ganância é o pecado. É o distanciamento de Deus. É o não compreender que o projeto de Deus para a humanidade é o projeto da coletividade, é o projeto da partilha, é o projeto do dividir. Quando Deus olha na criação, diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, homem e mulher os criou. E quando percebe Deus que o homem estava ali e ele cria a mulher para que não se sinta só, Deus cria um projeto de coletividade, um projeto de partilha. Quando Deus cria o homem e mulher e coloca no jardim para que possam cuidar da terra, cuidado com o outro, é o projeto criador do eterno. Não é o do acúmulo, não é o da propriedade privada, mas da propriedade partilhada. E aqui eu não só falo de propriedade enquanto terra, enquanto bem de consumo, mas a propriedade do amor, do cuidado, do estar ao lado, do carinho. Muitas vezes nós nos apropriamos dessas coisas apenas para satisfazer o nosso próprio desejo e esquecemos do outro. Então, a ganância é fruto do egoísmo humano, que é consequência do pecado. Homens e mulheres que se distanciam de Deus desenvolvem essa característica gananciosa. Pois bem, a ganância, irmãos e irmãs, cega. Uma das consequências dessa ganância é a cegueira. Isso mesmo. A busca por acumular, por desejar sempre mais, faz com que as pessoas não percebam quem está ao seu lado. A parábola em que o Senhor Jesus conta de que, vendo a colheita ser grande, aquela pessoa diz: olha, vou então destruir os celeiros, construir mais, colocar tudo que eu tenho, e aí vou ganhar, e eu vou então parar e vou curtir a vida. Mas em nenhum momento se refere ao outro, em nenhum momento se refere às pessoas que estão ao lado, à partilha, à divisão. Ele está pensando em si mesmo, porque a ganância, esse desejo exacerbado pelo acúmulo de riquezas, nos cega. Faz com que nós não olhemos para quem está ao nosso lado, faz com que nós não olhemos para a necessidade do outro, apenas pensem em satisfazer os próprios desejos. A ganância cega. Este é um dos grandes problemas da vida gananciosa, da vida egoísta. Nós, homens e mulheres pecadores, egoístas, gananciosos, pensamos apenas em nós mesmos. E aí, o pedido do rapaz lá para Jesus: mestre, manda meu irmão me dar a herança. Qual é a demanda do outro? Eu não sei do irmão. Como está? Não, eu quero a minha parte. Não interessa, eu quero a minha parte. E aí nós observamos isso muitas vezes, irmãs e irmãos, no processo da oração, do pedir a oração. Então assim: Senhor, abre as portas que resolva essa situação na justiça, por exemplo. Quantas vezes nas igrejas que eu pastoreei, alguém dizia: não, eu estou com uma causa na justiça, eu quero que Deus resolva a causa na justiça. Mas resolver a causa na justiça para aquelas pessoas é que a causa seja dada ao meu benefício, e não que o direito seja prevalecido, ou melhor, que a justiça seja feita. E muitas vezes a justiça feita não é para o meu bem, no que diz respeito, eu não vou ganhar as coisas, mas vai haver justiça, partilha igual, direitos iguais, promover direitos. Então ganhar na justiça, ou a minha causa na justiça para que Deus resolva, é que eu me dê bem. Essa é a visão egoísta. A ganância cega. A ganância nos faz perder de vista as possibilidades em relação ao outro. Isso não é cristianismo, irmãos e irmãs. Não é cristianismo pensar apenas em si. A ganância cega. Acumular, irmãos,
não só bens materiais, mas acumular coisas que vão fazer com que você apenas perceba a si mesmo. Isso é ganância. A mensagem cristã é a mensagem da partilha, como eu já disse. Partilhar o pão, a salvação, a paz, o cuidado, a justiça. A mensagem cristã é a mensagem do não acúmulo, mas a mensagem da partilha. Além da ganância cegar, a ganância também mata. A ganância mata. Mata o ganancioso, porque o ganancioso passa a pensar somente em si. Lembram da parábola lida hoje? Louco homem, esta noite tu vais morrer, esta noite expedirão a tua alma. Pensar nesse acúmulo, nessa satisfação egoísta, leva à morte. E morte, irmãos e irmãs, tem como sinônimo a ideia da separação. Morte é separação. E quando eu digo que a ganância mata, a ganância nos separa das pessoas que nos amam. Porque por ser egoísta, por pensar somente em si, pelo acúmulo, nós passamos a achar que todo mundo está querendo nos explorar, que todo mundo está querendo tirar proveito de nós. E aí passamos então a nos fechar cada vez mais, nos separarmos cada vez mais. E isso leva à morte. A morte da alma, a morte da própria existência humana. A ganância mata. A ganância afasta homens e mulheres de homens e mulheres, e a ganância nos afasta de Deus. Porque passamos a ter mais confiança nos bens do que a confiança no Senhor Todo-Poderoso. Querer ser igual a Deus, tal qual nossos primeiros pais, na narrativa do Éden, narrativa do pecado, querer ser igual a Deus, faz com que esse homem e essa mulher se esconda de Deus. E assim tenha a morte, a distância de Deus. O que faz separação entre vocês e Deus, diz o profeta, são os pecados de vocês. Essa distância entre nós e Deus é o pecado que faz. Essa condição de estar andando distante da vontade do Senhor. A ganância mata. Mata aquele que é ganancioso, mas mata também o outro. Mata o outro porque ao pensar a partir da minha própria condição, a partir dessa visão egoísta, a partir da ganância, eu passo a excluir pessoas, eu passo a explorar pessoas, eu passo a fazer tudo para me perpetuar no poder. E aí eu mato pessoas. Mato pessoas quando eu excluo da minha existência, quando eu excluo do meu ciclo de amizade. Eu mato pessoas quando eu passo a explorar pessoas. A ganância mata. Mata o indivíduo e mata o outro. Por isso, a ganância não faz parte do projeto de Deus para a humanidade. O acúmulo exacerbado de riquezas não é parte do projeto de Deus. Ganância gera morte. Mas a relação com Deus eterno, a relação com Deus, Criador dos céus e da terra, a relação com Deus em Cristo Jesus, rompe o ciclo do egoísmo e ganância. A relação com Deus faz com que nós sejamos livres. Cristo nos liberta. Cristo nos faz ver o outro como nós mesmos. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. A relação com Deus nos coloca dentro de um contexto de comunidade. Ser igreja é ser povo, povo chamado por Deus para ser diferente. Ser igreja é ser povo, ser igreja é ser coletivo. Viver a relação com Deus em Cristo Jesus é nos fazer sentir a necessidade do outro, para cuidar do outro, para acolher o outro, para partilhar com o outro. Então, no reino de Deus, nós acumulamos amor, nós cuidamos de pessoas, acumulamos amor, acumulamos paz, acumulamos cuidado e partilhamos vida, partilhamos salvação, partilhamos cuidado, paz, alegria. O reino de Deus
é o reino da partilha, é o reino do cuidado, é o reino em que nós cuidamos uns dos outros, coletivamente. Não há espaço no reino para o egoísmo, não há espaço no reino para o individualismo, não há espaço no reino de Deus para pensar em si mesmo. Há espaço para cuidar, para acolher, para abraçar, para partilhar, para incluir pessoas e não agir no modo de excluir. Então, vamos pensar se a nossa prática é a prática do acúmulo de riqueza que nos afasta de pessoas, fruto de uma ganância egoísta, consequência do pecado humano, ou se nossa prática é a prática de homens e mulheres resgatados em Cristo Jesus, perdoados pela sua graça, que abraçamos, acolhemos e partilhamos vida. Qual a nossa prática? Que como igreja possamos ser homens e mulheres acolhedores. Como igreja possamos ser homens e mulheres que multiplicam paz e esperança. Isto é viver Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostre sempre a tua história, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos a graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Amém, irmãs e irmãos. Nesta manhã, a nossa afirmação de fé, ela será feita, a afirmação de fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nossa igreja co-irmã, que no dia de hoje, 31 de julho, celebra mais um ano de existência. Então, agradecendo a Deus pela vida da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós da Igreja Presbiteriana Unida, vamos
na manhã desse domingo, fazermos a nossa afirmação de fé, seguindo o modelo da Igreja Presbiteriana Independente. Assim nos diz. Cremos na Santa Trindade, que é modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para paz, justiça, liberdade e solidariedade entre todos. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãs e irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Um dia as guerras no mundo irão acabar. Na força do amor entre os povos, a paz reinará. Um dia todos os homens irão finalmente ver que somos irmãos e unidos devemos viver. Aqueles que amaram a Deus até o final reinarão para sempre a vitória do bem sobre o mal. E vem o sol da justiça, o Espírito da verdade, e traz paz na terra aos homens de boa vontade. Ele virá sobre os nuvens, descendo do céu, e todo olho verá o Rei de Israel. E os anjos e os homens em coro oram dizendo: vem, é teu o domínio e a glória para sempre. Amém. La ya la la ya la la ya la la ya. La 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 ya la la ya la ya la ya. Ele virá sobre as nuvens, descendo do céu, e todo olho verá o Rei de Israel. E os anjos e os homens em coro oram dizendo: vem, é teu o domínio e a glória para sempre. Amém. 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 Amém, irmãos e irmãs. Nós queremos agradecer aos irmãos e irmãs pela presença nessa celebração. Que bom, Deus continue a abençoar a vida dos irmãos e das irmãs. Aproveitamos para agradecer as orações que os irmãos e as irmãs fizeram, as petições, as intercessões pela vida de Moisés, de Cleide e de Jailza, que estavam doentes na semana passada, e Deus, graças a Deus, graças ao Senhor Todo-Poderoso, estão se recuperando, já voltaram às suas atividades. Louvamos a Deus pela vida desses irmãos que se recuperaram, como também da igreja que intercedeu pela vida dessas pessoas. Queremos pedir aos irmãos que estejam orando pela vida de nossa irmã Marilu, de Ivan, que estão lá em Vitória do Espírito Santo, e Deus possa abençoar, trazer paz, consolo, fortalecer nesses momentos difíceis que tem passado com a questão das doenças, né? A saúde de Ivan, de Marilu. Oremos pelos irmãos
para que Deus possa abençoar e trazer paz a eles, a seus filhos, a sua família, que o Senhor possa abençoar. Irmãos, no próximo domingo nós teremos Santa Ceia pela manhã, e aí nós estamos nos programando para retomar as atividades presenciais no próximo domingo. Então, próximo domingo, se Deus permitir, nós voltamos às atividades presenciais. 9 horas, Escola Bíblica Dominical, 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical, no nosso templo, e às 10 horas, e às 10h15, nós iniciamos nosso culto dominical presencial também no templo com Santa Ceia. Então, no próximo domingo, nós teremos a Escola Bíblica Dominical e o culto presencialmente. Vamos procurar continuar com as transmissões aqui no YouTube, mas nós vamos fazer apenas a transmissão do culto e não da Escola Dominical, porque é mais complicado um pouco para a nossa estrutura lá no templo, certo? Mas nós teremos Escola Bíblica Dominical presencial, culto presencial, domingo, dia 7 de agosto, primeiro domingo do mês de agosto, nós já iniciamos as atividades com Santa Ceia. Aguardo aqueles e aquelas que poderão estar presentes conosco em nosso templo. Sejamos orando pelo nosso país, orando pelo mundo, orando para que Deus possa dar sabedoria àqueles e aquelas que cuidam da saúde do nosso planeta, para que a gente possa ter uma política pública de saúde cada vez mais digna, que atenda muito mais pessoas. Deus possa abençoar os irmãos e irmãs, nossa igreja, e também você que nessa manhã de domingo nos visita assistindo o nosso culto aqui pelo YouTube. Oremos. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela recuperação dos irmãos enfermos, obrigado a Deus pela vida que tem nos dado. Dá-nos uma semana de bênção e paz, dá-nos, ó Deus, proteção, dá-nos saúde, dá-nos paz, ó Deus. Nós te oramos, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o nosso Senhor, que pedimos a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e bondoso Pai, que a comunhão, a consolação e os dons do Espírito Santo sejam com vocês, irmãs e irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Temos todos, irmãos e irmãs, uma semana de bênção e de paz. Grande Deus, em paz agora, vem, despede-nos, Senhor, certo de fruir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos força, neste mundo de amargura.